Clique Ligue de hoje é sobre direito autoral na internet. Antes de seguirmos com o nosso papo e os nossos convidados, vamos dar uma olhada em mais uma dica sobre o tema. Ao contrário do que muitos pensam, a internet não é um território completamente livre. E assim como em qualquer publicação, existem direitos autorais. Para que os direitos não limitassem tanto a livre utilização de obras dentro do mundo virtual, foi criado o Creative Commons, uma licença que vale em mais de 40 países. Nele, o conceito de todos os direitos reservados foi substituído por alguns direitos reservados ou nenhum direito reservado. Em outras palavras, a licença permite que se utilize conteúdos de autores com algumas restrições. Você pode ser um coautor com alguém que nunca encontrou. Você pode colaborar com seus pares. Tudo sem ter que pedir autorização, porque a autorização já foi concedida a você. Para identificar se um site, programa ou qualquer conteúdo da internet tem uma das licenças, é só olhar se o símbolo CC aparece no que você procura. No total, são 6 tipos de licença. Preste atenção nos símbolos para entender o que é permitido em cada uma delas. A primeira é a mais restritiva. Um exemplo é o vídeo Histórias das Coisas, com Annie Leonard, que está protegido por essa licença. Ela permite a utilização da obra, contanto que mencione o autor, não se utilize para fins lucrativos e não seja modificada. A segunda delas permite a modificação da obra, mas não para uso comercial, e também necessita que seja dado o crédito ao autor. Vamos usar o Flickr como exemplo. Numa pesquisa rápida, é fácil encontrar fotos separadas por licença. Se houver qualquer modificação ou publicação, a obra deverá receber a mesma licença, ou seja, quem utilizar esta segunda versão também não poderá utilizá-la para fins comerciais e terá que identificar o autor da obra. A terceira licença do Creative Commons podemos encontrar nessas músicas disponíveis no site Dogmazic. Nela, é possível adaptar, remixar, mexer na obra, desde que o uso não seja comercial e que o autor seja mencionado. A diferença é que desta vez as obras derivadas podem sim ser utilizadas para fins lucrativos. O quarto tipo de licença permite a publicação para fins comerciais, mas a obra não pode ser alterada e deve ser dado o devido crédito ao autor. É o caso dessa foto, publicada no site Global Voices. A revista Fórum é um exemplo que está dentro da quinta licença. Com ela, é possível modificar o produto e publicar com objetivos comerciais, mencionando o autor. Porém, as obras derivadas devem seguir a mesma licença. O site Cultura Livre aderiu à licença menos restritiva, que permite adaptar e modificar a veiculação com fins comerciais, ou seja, as pessoas podem fazer o que quiserem da obra, devendo apenas creditar o autor. Muitos sites de publicação já oferecem para o usuário a opção de escolher uma dessas licenças. É o caso do YouTube e do Jamendo, que disponibiliza músicas e áudios. Esperamos que você aproveite as dicas e lembre-se, a internet é um lugar muito legal. Só requer alguns cuidados na hora de utilizar a obra de outra pessoa. Nesse terceiro bloco, os nossos convidados Pedro Paranaguá, consultor da área de propriedade intelectual, e Francisco João Moreirão, da gravadora CPC Umes, vão nos ajudar a entender um pouquinho desse momento que a gente está vivendo no mundo, criatividade, internet e direito autoral. Eu queria voltar aqui no João, você falou alguma coisa sobre os provedores serem cobrados, que eles não pagam os direitos autorais, é isso? A questão da internet, os direitos autorais na internet, a tese que eu defendi aqui, que eu defendo e que tem, as associações de autor defendem, e aqui no resto do mundo um monte de gente dizendo o seguinte, é que as pessoas, a internet é paga. Mesmo quando é de graça para o cidadão, a prefeitura está pagando, digamos, alguém está pagando, ela é paga. E ela é paga e o que ela te vende é conteúdo. Ela não te vende uma estrada vazia, ela te vende o acesso a um conteúdo. Ainda que seja um conteúdo que seja você mesmo a prover, mas é uma circulação de conteúdo, não é apenas um cano vazio, um cabo vazio. Então, se as pessoas estão pagando para terem esse acesso a esse conteúdo, essa circulação de conteúdo, elas já estão pagando pelo conteúdo. Então, quem tem que repassar
esse pagamento, não a totalidade, porque as empresas têm os seus custos, etc., pagar os direitos autorais. Recentemente o YouTube fechou, inclusive aqui no Brasil, fechou um contrato para passar a pagar direitos autorais. Para quem? Para os músicos, através do ECAD. Fechou um acordo com o ECAD. Fechou um contrato com o ECAD. Isso. E o Google se apresentou este ano, pela primeira vez, no congresso da CISAC, que foi agora na Bélgica, sei lá, não foi, o negócio, dizendo, não, nós tínhamos uma relação com os direitos autorais complicada, mas a gente está achando que deve entrar num acordo, respeitar, etc. Então, porque, na realidade, o Google, segundo os dados apresentados pelo diretor lá presente à conferência, isso está escrito, o Google ganha 7 centavos de dólar por clicada e tem 20 mil clicadas por segundo em média no planeta. Faz as contas, tá certo? Então, ele ganha 7 centavos de dólar. E desses 7 centavos de dólar, nenhum daqueles fornecedores de conteúdo, sejam notícias, sejam músicas, ninguém está sendo remunerado. E o que ele tem é o conteúdo alheio. Pedro. Eu acho que assim, a discussão sobre peer-to-peer é bem interessante e é uma continuidade, eu diria, até em relação... Vamos só explicar o que é peer-to-peer. Peer-to-peer basicamente é a troca de arquivos na internet. Tá? Pode ser a troca de arquivos protegidos por direitos autorais, como música, livros, filmes, ou não, qualquer tipo de arquivo. Tá? Baixar um vídeo em casa, uma música... Isso. Se você utilizar até aquelas redes de peer-to-peer, na verdade elas são umas redes que facilitam o download. Então, antigamente, não só pela velocidade da conexão, você fazia um download muito lento. Hoje em dia, cada um dos computadores dos usuários, das pessoas na internet, estão interconectados e, através de um software de peer-to-peer, você consegue baixar, por exemplo, digamos que tem um filme inteiro, você baixa um pedacinho do filme do seu computador, um pedacinho do filme, computador do João, um pedacinho do meu computador e por aí vai. Isso facilita, em vez de passar um negócio enorme no tubo da internet, passa vários pacotinhos pequenos. Ótimo. Isso facilita e agiliza o processo. Então, isso propiciou uma troca muito maior de arquivos, inclusive protegido por direitos autorais, e que, por um lado, pode ser visto como um pesadelo para a indústria fonográfica ou de cinema, mas, por outro lado, pode, justamente como o João estava dizendo, pode, através de eventuais parcerias com provedores de internet, pode ser uma forma de legalizar a troca de arquivos, o compartilhamento de arquivos pela internet, né? E essa discussão é curiosa porque, fora do Brasil, essa discussão já existe há uns 10 anos. Né? Já foi feito várias tentativas de se implementar um mecanismo desse. Foram, na grande maioria das vezes, todas as vezes, na verdade, frustradas. Tá? E, recentemente, o Canadá tem uma proposta para legalizar o peer-to-peer. Curioso que a nossa ministra atual, Ana de Holanda, comentou que o Canadá tem essa proposta e que seria uma proposta interessante de ser estudada e analisada para, eventualmente, implementar no Brasil. Só que o Brasil também já tem uma proposta. Um grupo de estudos, o GEPOPAI, um grupo de estudos da USP, em conjunto com o NEDAC, da UFRJ do Rio de Janeiro, mais o Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV do Rio de Janeiro, mais o Auditório Ibirapuera, Cláudio Prado, o Músico Leone, algumas pessoas com apoio de outras entidades têm uma proposta para legalizar o peer-to-peer, ou seja, as pessoas passariam a poder compartilhar o quanto quiser, filme, direitos, música, livro, etc. e tal, desde que fosse pago, por exemplo, R$3 mensalmente, junto com o provedor de banda larga, e depois isso seria redistribuído para os autores, para os titulares dos direitos autorais. Esse dinheiro sairia do provedor? Isso sairia, enfim, a grande verdade é que alguém tem que pagar, mas não importa quem está pagando. Então, assim, se for eventualmente os provedores, tanto melhor se eles concordarem com isso. Pode ser que, eventualmente, haja uma distribuição. Então, parte do pagamento seja feito pelos provedores e parte pelo consumidor final. Fato é que a própria indústria fonográfica internacional já emitiu alguns relatórios dizendo o seguinte, olha, tem alguns modelos já funcionando, principalmente na Escandinávia, e é uma forma de os provedores de internet e de telefonia celular, que hoje em dia, no Brasil, por exemplo, são mais de 200 milhões de celulares, é uma forma de você baixar conteúdo, compartilhar conteúdo e remunerar os autores. E também pode ser uma forma de os provedores de internet ou de telefonia celular fidelizarem seus clientes. Então, quer dizer, pode sim ser interessante para provedores de internet, telefonia celular, e aí, no fim das contas, pode ser interessante para todos, para os autores, para as gravadoras e para os usuários, né? Então, assim, é um modelo, há uma proposta no Brasil, né, de redação, inclusive, de lei,
para ser implementada nessa reforma de direitos autorais, que acho que vale a pena ser tentada. Talvez não seja perfeita, mas acho que está no momento certo de ser tentado. O internauta que está em casa, se ele quiser ficar dentro da lei, o que ele pode e o que ele não pode fazer? Não sei lá. Eu acho que o internauta que está em casa, o meu conselho, e espero que isso não seja entendido como estímulo ao crime, porque não é a minha intenção, ele pode fazer tudo aquilo que ele tiver acesso. Não acesso, ele não, desde que não... É que tem coisas óbvias, pedofilia, estimular crime, essas coisas, não pode. Agora, tudo aquilo que existem leis que estão... Por exemplo, na Alemanha parece que não pode fazer download, né? A pessoa pode ser criminalizada. Então, na verdade, na França parece que teve uma tentativa do Sarkozy, mas a União Europeia mandou voltar atrás. Então, na verdade, assim, a princípio, o que a lei diz no Brasil, se um conteúdo estiver na internet, não é porque ele está na internet que ele pode ser baixado, tá? Do contrário do que pode parecer a princípio. Então, se você baixar um conteúdo da internet, uma música, um filme, sem pagar pelos direitos autorais, de acordo com a nossa lei, da forma como está redigida, há sim violação de direitos autorais. E é curioso porque todo mundo faz isso, né? Então, assim, a maioria das pessoas no Brasil, pelo menos que usam a internet, são infratores da lei de direitos autorais, né? Por isso que, na verdade, é uma grande discussão iniciada na gestão anterior e sendo continuada na gestão atual do Ministério da Cultura, para modificar e modernizar a lei de uma forma a criar incentivos de criação, por um lado, e equilibrar também o acesso ao conhecimento. Basicamente o equilíbrio, né, nesse mundo digital. Hoje em dia tem até aqui na tela alguns sites de download ilícitos legais de música, né? Um é o iMúsica, que acho que é o mais antigo. Vamos só voltar aqui para a gente ver. Meu ali, olha, na cara do Qual cara. Que é o teu? O florzinho ali, ó. Estou reconhecendo pela figurinha. É um screenshot que eu tirei, enfim, já faz bastante tempo. Que bom. Mas, foi um acaso, mas obrigado. Acho que é uma das primeiras lojas virtuais de download de música na internet, é o iMúsica. O seguinte, o UOL Mag Store, enfim, do provedor de internet UOL, também com, enfim, vários CDs e músicas legalizadas. O Sonora do Terra é outra alternativa. O Musig, do IG, foi, acho que se não me engano, a quarta tentativa de se divulgar e vender música na internet. E o mais recente foi o Scoot, que gerou até bastante debate. Eu fiz, inclusive, uma pequena análise no meu site, no meu blog, da Som Livre. Não durou muito pouco. Não durou, tá escrito lá que houve problemas técnicos. Eu não sei exatamente se foi técnico ou se eventualmente foi jurídico, mas eles falam que foi um problema técnico. Fato é que todos esses sites que existem para download legalizado, eles têm aquela trava tecnológica anticópia, o tal do DRM ou TPM, né? Então, no final das contas, o Scoot, inclusive, ele fala o seguinte, olha, você vai, você paga uma mensalidade. No Scoot, se você lesse o termo de uso do Scoot, eu fiz uma análise nesse meu site, ele diz o seguinte, você paga uma taxa mensal e pode baixar o quanto você quiser. Depois que você parar de pagar por esse serviço, as músicas que você fez o download e pagou por elas evaporam no seu computador, né? Por quê? Porque tem essas travas tecnológicas que remotamente conseguem controlar o que você faz ou não faz com o conteúdo que você baixou, né? Inclusive não conseguir tocar no teu computador da Apple, no seu computador que roda Linux, etc. e tal. Ou seja, é uma questão que esbarra no direito do consumidor. Eu não sei até que ponto isso passa a ser, de fato, interessante para uma pessoa fazer um download. Se você pode fazer tudo bem que é um download ilícito, por mais que ele seja ilícito, você tem toda a liberdade de fazer o que você sempre pôde fazer na época da fita cassete, que as pessoas gravavam, trocavam para fins pessoais, sem fins comerciais, né? Outra coisa é você falar de fato, a tal da pirataria, que é ganhar dinheiro em grande quantidade para fins comerciais. Isso sim tem que ser tratado, né? Agora, a troca de arquivos para fins pessoais, acho que é uma questão que pode ser tratada e uma alternativa seria essa de legalizar a troca de arquivos. Eu quero agradecer vocês por terem vindo ao programa. Obrigado. E na próxima oportunidade a gente continua esse tema e continuamos o tempo todo no nosso site. O brasileiro é reconhecidamente um dos povos mais criativos do mundo. Por isso, te convidamos para participar da nossa programação. Você já sabe, manda a sua ideia, sua sugestão, ou pelo nosso portal ou pelo Twitter, que é @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou qualquer momento na internet. Um abraço e obrigado.